capítulo 14. Eu gosto muito de pregar sobre esse capítulo, porque fala sempre muito comigo. Jesus estava com seus discípulos, e de repente ele se despede dos discípulos, pede para os discípulos irem à frente. Jesus queria orar, Jesus queria um momento a sós. Jesus fica ali no seu reservado, orando, falando com o Pai, e os discípulos seguem adiante no mar. Adiante no mar, os discípulos encontram uma grande tempestade, passa a viver uma enorme tempestade. Tempestade de ventos fortes, uma tempestade de ventos contrários. E eles não sabiam o que fazer. Tempestades que muitas das vezes, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, nós encontramos. Nós acordamos e de repente a tempestade está armada. Os discípulos encontraram assim uma tempestade armada, e eles pararam bem exato aonde a tempestade estava. Naquele momento em que a tempestade açoitava o barco, eles achavam que iam morrer. Aquele momento enquanto a tempestade açoitava, batia, sabe, levava o barco de um lugar para o outro, de um lado para outro. Quando fala nos versículos anteriores que o vento era contrário, imagina aquela tempestade que você está aqui se preparando para ela, mas de repente ela vem para o outro lado. Eu estou esperando ela vindo aqui, mas a tempestade vem para o outro lado, da onde eu não esperava, da onde eu não imaginava, pessoas que eu não imaginava. Meu Jesus, são eles os criadores de tempestade, são eles aqueles que são usados para provocar a tempestade. Existia ali um momento que os discípulos precisavam entender e conhecer. E aqui me chama a atenção, porque é exatamente aquilo que nós também temos que entender e viver. Porque você e eu, nós somos discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Ei, você é discípulo de Jesus. E discípulos de Jesus precisam aprender lições. Discípulos de Jesus precisam aprender que existem lições para que eles vivam sim o melhor, a abundância. Sim, existem lições que precisam trazer para a nossa vida, para ter uma vida de sucesso. Quando você aceitou Jesus, começa-se um processo de transformação. Quando aceitamos a Cristo, Jesus morre por nós, Jesus se entrega por nós. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, começa-se um processo de transformação. O Senhor tira de nós um coração de pedra, e Ele insere em nós um coração de carne. E Ele coloca em nós o quê? O seu Espírito. O Espírito que vai mudar a mentalidade. O Espírito que vai nos trazer abundância. O Espírito que vai nos fazer entender que por mais que enfrentamos tempestade, temos sim que entender que Jesus está diante de nós. Ele está conosco. E quando Jesus está, meu irmão, a presença dele está. Fica tranquilo. Fique tranquilo. Jesus então vem caminhando sobre as águas, a tempestade rolando, os ventos fortes rolando, o barco açoitado, mas Jesus vem caminhando sobre as águas. De repente os discípulos viram Jesus caminhando e começaram a gritar de medo. É um fantasma aqui. Jesus fala algo muito forte para eles. Jesus fala conosco, porque quando Jesus aparece, todo o ambiente muda. Quando Jesus e a presença dele aparece, o ambiente que era de derrota, sabe, de morte, de quase morte, é transformado em um ambiente de vida, de vitória, de testemunho. Jesus então diz: ei, sou eu, tenha coragem, não tenha medo. Os discípulos então ali açoitados, Jesus fala: ei, tenha coragem, sou eu que estou aqui, não
naquele momento, e agora eu trago para a nossa mensagem. Naquele momento tinha um jovem naquele barco, um jovem chamado Pedro. Quando Jesus fala aquelas palavras, Pedro ouve a voz. Quando Jesus fala aquelas palavras, muitos continuaram desacreditando, e muitos acharam que era sim um fantasma, que naquele momento eles iam morrer, não tinha como escapar daquela tempestade. Mas existia Pedro. Pedro, nesse momento, no versículo 28, demonstra a lição que eu e você, que eu quero trazer para a sua vida e para as nossas vidas. Pedro estava com ouvidos sensíveis, aguçados, para ouvir a voz de Deus. É impossível enfrentarmos tempestades, sermos vitoriosos, passarmos por elas, se os nossos ouvidos não estiverem sensíveis à voz de Deus. A voz de Deus, a voz de Jesus, ela que vai te dar a direção que você precisa. Senhor, eu estou vivendo uma tempestade, o que eu faço? Jesus está dizendo, calma, sou eu, tenha coragem, eu estou com você. Eu estou vivendo uma tempestade, Jesus está dizendo, eu estou no controle. Jesus, quando chega diante da tempestade, Ele não acalma a tempestade, mas Ele ensina os discípulos a enfrentá-la. Jesus não chega e fala, a tempestade se acalma, mas Ele chega, ei, para de ter medo, tenha coragem. Jesus estava ensinando os discípulos a enfrentar aquele momento difícil, porque a vida é feita de dias bons, mas também de dias maus, de dias fáceis, que você, sabe, se alegra com a família, mas também de dias difíceis. Mas todas elas, Ele está presente. Todas elas, Ele está contigo. Em todas elas, a presença dEle é o que te sustenta, é o que te promove, é o que te protege, é o que te abençoa. Mas é impossível seguir sem ouvir a voz. Sabe por quê? Porque quando não ouvimos a voz, vozes de literalmente fantasmas nos levam para direções erradas. Vozes de fantasmas que muitas das vezes achamos que é Jesus falando, mas são fantasmas, são demônios, são pessoas usadas pelo diabo, que nos levam para a direção contrária, que diz, o seu Jesus, cadê o seu Jesus que você prega? Cadê o Jesus que você aceitou? Cadê o Jesus que você está nessa tempestade, você vai morrer? Vozes, palavras e mais palavras, Instagram e mais Instagram. O algoritmo do Instagram parece que sabe a tempestade que você está vivendo. E quando você abre, quem já passou por isso? Começa a mostrar só coisa ruim. E se você estava ruim, você vai ficar mais ruim ainda. Sabe por quê? Porque a voz do Instagram está falando contigo. É a voz do Senhor. De repente você liga para aquele amigo que não serve a Jesus no trabalho, desabafa com ele, eu estou vivendo uma tempestade no meu casamento. E os conselhos são os piores. Você, não aceita isso. Não aceita. Você não pode aceitar isso. E os conselhos são de ímpios. Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos de ímpios. Não se assenta em roda de escarnecedores. Não detém caminho de pecadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei, na palavra, na Bíblia Sagrada, nela medita de dia e de noite. Sabe o que a Bíblia, a palavra de Deus te faz? Ela te faz você meditar, ouvir a voz de Deus. E de repente você está vivendo a tempestade, algo difícil, dias difíceis. Pedro então fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Sabe o que Jesus responde no versículo 29? Jesus disse, vem. Jesus podia ter falado para ele, Pedro, fica aí, não é hora de sair do barco. Pedro, olha,
a tempestade está forte. Continua no barco um pouco, com coragem, com ânimo. Aí chega um momento que Jesus olha para ele e fala: sai do barco, vem ter comigo. Naquele momento, meu irmão, quando Pedro ouve a voz, ele fala, ele ouve: é para sair do barco, é para mim sair. Como é que eu vou fazer? Jesus está mandando eu ir, mas eu estou numa tempestade no barco, e se eu botar o pé para fora é água, eu afundo. Mas Jesus disse: vem. Jesus disse: vem. E quando Jesus diz, meu irmão, Deus, obrigado, Pai. Deixa eu te dizer, quando Jesus fala, quando é a voz dele, quando é a boca dele, deixa eu te dizer, já tem um milagre pronto para a sua vida. Se existe água lá fora, ele já pavimentou com a pista, sabe, com algo bem rígido para você passar por cima. Mas você não vai afundar, porque quando Jesus diz, Ele já preparou o milagre, Ele já preparou aquilo que você precisa. Quando Ele diz, pode seguir, que o milagre já está pronto para você viver. Mas Ele tem que dizer, mas Ele tem que falar, porque se Ele não falar, e você botar o pé para fora, você vai afundar. Sim. Não saia sem ouvir a voz. Não faça nada sem ouvir a voz. Jesus está dizendo para o teu coração nessa noite, nessa manhã: acalme o teu coração. A tempestade está grande, está difícil, mas acalme. Ele está no controle. Enquanto Ele não falar para você sair, não saia. Enquanto Ele não falar para você fazer, não faça. Mas quando Ele falar, sai de qualquer barco, faça aquilo que Ele mandar, coloque o pé para fora, sai correndo, porque Ele será contigo, Ele estará contigo. Você irá viver milagres extraordinários quando você obedecer a voz de Deus. O natural não vai mais existir, porque agora você está diante do sobrenatural de Deus. Sim, do sobrenatural. Ele caminhou sobre as águas. Eu lembro do dia, eu tinha acabado de formar e cheguei no pastor Fernando e falei: pastor Fernando, agora o senhor tem um engenheiro na sua igreja, eu sou um excelente engenheiro. Vamos fazer uma reforma muito linda nessa igreja. Pastor Fernando, traz lá o projeto. E eu trouxe um projeto lindo. A Karine fez um projeto lindo. Apresentei para o meu pastor o projeto. Ele virou para mim e falou: projeto lindo, parabéns. Eu vi que você estudou mesmo na faculdade, você não brincou não. Muito lindo. Eu falei: lindo, né? Vamos começar amanhã. Ele: negativo. Tá, pai, deixa eu te dizer, eu sei que você está um pouco preocupado, mas olha, eu não fiz só o projeto, eu fiz toda a viabilidade do projeto. Eu fiz um estudo para que se torne possível a execução do projeto. Ele: que lindo, filho, palavra linda que você aprendeu. Que legal. Eu falei: pai, tá aqui, ó, planilha dos gastos, a planilha físico-financeira dos gastos que vai ter, sabe, os desembolsos do início, do meio, do fim, sabe, eu falei tudo muito lindo. E eu falei: olha, não se preocupa, vai dar tudo certo. Ele falou: eu sei que vai dar tudo certo, mas enquanto eu não ouvir a voz do Senhor, a gente não prega um parafuso dentro da igreja. Você ri, né? Porque você estava junto. Eu falei: mãe, meu pai, deixa eu fazer as coisas.
naquele momento, meu pai fala: nós vamos orar e nós vamos ouvir a voz do Senhor. E eu saí um pouco frustrado, porque estava tudo pronto, e realmente estava pronto. Voltei para casa, fomos orar. Passei 1 mês, 2, pai, e aí? Deus não falou nada ainda. Meu Deus, Senhor, fala, vamos, Senhor. O 3º, 4º mês, de repente, estoura a pandemia. As igrejas são obrigadas a fechar. Quando as igrejas fecham, as portas se fecham. Eu falei: agora é impossível, porque o dinheiro do Senhor é o que está no bolso dos irmãos, que o Senhor abençoa. As portas fechadas, como vai se fazer? O telefone toca: filho, vem aqui. Cheguei aqui na casa dele. Traz lá o projeto de novo, você pode? Eu falei: posso. Mostrei o projeto, ele: pode fazer. Chegou a hora. Eu falei: como assim, pastor? A viabilidade que eu tinha caiu por... não vai dar mais. É impossível. Não tem como. Não dá. Deixa eu dizer, aquilo que estava correto, 2 mais 2 que é 4, agora não dá, não fecha a conta mais. Ele: não fecha não? Que coisa boa. Então é isso que o Senhor me falou mesmo. Era quando não fechasse que era para começar. Eu falei: como assim? Porque agora eu ouvi a voz de Deus. E Ele disse que é para começar. E quando nós começarmos, Ele vai ser a viabilidade. Não é a conta, não é a planilha, não é o recurso que você acha que é onde está. O recurso é dEle, a casa é dEle. Ele é dono do ouro e da prata. E se Ele falar, pode colocar a mão no arado, que Ele será contigo, que Ele estará contigo, que Ele irá contigo até o final, até o final. E você não vai ser derrotado. E a vitória estará sobre você, sobre a sua casa, meu irmão. Oh, aleluia! Começamos então, meu Deus. Queridos, foi uns dias tão lindos, porque ali eu aprendi não só a ter fé, mas eu aprendi que ouvir a voz do Senhor é tudo que nós precisamos na nossa vida. Fé é a certeza daquilo que eu espero. Ouvir a voz de Deus é ter a direção para onde eu preciso ir, para viver aquilo que eu espero. Ouvir a voz de Deus é saber se é para a direita, para a esquerda, se é sempre para a direita, tá, irmãos? Não confunde. Mas deixa eu voltar. Mas ouvir a voz do Senhor é o que você precisa. É o que você necessita. Pedro agora estava dentro do barco e ele sim precisava ouvir a voz. Quando Jesus disse: vem, Pedro saiu do barco e ele vive o maior milagre da história da humanidade. Desde quando a ciência não vai explicar? Ninguém pode explicar um ser humano andar por sobre as águas. Meu irmão, é impossível, as leis da física não permitem. Mas quando Jesus fala, Jesus anula a gravidade, lei de física da ciência, porque Ele é o dono da palavra, Ele é o dono da voz, Ele é o dono do milagre. Quando Pedro sai do barco, ele começa a andar sobre as águas e vive um milagre. Você tem que entender, Jesus está falando, Jesus vai te falar, e quando Ele falar, saia do barco e viva o milagre de Deus. Esse é um mês que você vai viver, sabe, você pode viver tempestades, você pode viver dias difíceis, mas Jesus estará lá, te dando direção, dizendo: fica no barco, tenha coragem aí, não tenha medo. Sou eu que estou contigo. Sou eu, Jeová Rafa, o Deus que cura. Sou eu, Jeová Jireh, o Deus que provê. Sou eu, Jeová Shalom, o Deus que te dá paz.
sou eu, sou eu. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer: agora sai. E vai viver o milagre. Pastor, o que eu tenho que fazer? E deixa eu te dizer, aqui o conselho pastoral para nossa família de fé, para nossa comunidade de fé. Nós todos os dias, todos os primeiros sábados do mês, reunimos as lideranças, pastores, e nós viemos passar uma manhã de jejum, de oração. E ontem foi muito especial e Deus falou muito forte comigo. Todos esses encontros de consagração é a palavra que o Senhor nos dá para um mês de alimento. Claro que teremos palavras durante alimentos. Naquele momento eu sei que o Espírito de Deus estava falando comigo. E eu compartilhei ontem aos irmãos. E aqui segue o segredo, meu irmão. Jeremias 33, versículo 3. Jogue para nós. Jeremias 33, versículo 3. Você achou? Diz assim: clame. Diga forte: clame a mim e eu responderei. Jesus está dizendo: clame a mim e eu responderei. E, Jesus, obrigado. Direi, eu vou falar contigo. Eu direi a você coisas grandiosas, maravilhosas, coisas poderosas, insondáveis, que você ainda não. Pedro não conhecia que ele tinha uma habilidade de andar sobre as águas. Quando ele fala: Jesus, se é o Senhor, me faça ter contigo. Sabe o que ele estava fazendo? Sabe o que ele estava fazendo? Clamando, orando, chamando. Existe aqui agora o segredo, meu irmão, para ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo, não é: ai pastor, ora por mim, para o Senhor falar comigo. Ah pastor, eu vou no culto de revelação, porque lá o Senhor vai falar comigo. Ah pastor, eu vou no monte, porque lá o Senhor usa o profeta. Meu irmão, o Senhor quer ter relacionamento contigo. O Senhor quer falar contigo diretamente. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua voz, clamando, chamando, para que Ele te responda, para que Ele te revele, para que Ele te diga coisas grandes, poderosas, coisas insondáveis que você não conhece, mas que Ele conhece. Você ainda não conhece. É questão de tempo, é questão de atitude, é questão de dobrar os seus joelhos. Meu irmão, crente que não ora, não ouve a voz. Crente, cristão, servo de Deus que não ora, é impossível. Como Deus vai responder? Pode deixar para nós. Como Deus vai responder o que eu não clamei? Existe uma atitude, existe um processo. Eu preciso clamar. Clame. Em outras versões está dizendo: chame, ore. Ei, deixa eu chamar a sua atenção nessa manhã. Aqui, crente, cristão, servo do Senhor que não ora, não consegue ouvir a voz. Os outros que estavam no barco, os outros discípulos também poderiam ter falado: Jesus, é o Senhor, Jesus. E eu fico imaginando ainda os outros discípulos tentando desacreditar a voz do Senhor para Pedro.
Eu fico imaginando, a palavra de Deus não diz, mas se for segundo as nossas circunstâncias, que eu acredito que é, sabe, com a nossa humanidade, com a nossa carnalidade humana, que eu acredito que era, porque também não eram robôs, não era, sabe, eram homens, feitos pelo Senhor, né, filhos de Deus. Pedro, você vai descer, você vai sair do barco. Pedro, você está doido? Jesus está falando para mim ir. Não, Pedro, isso não existe, cara. Fica aí quietinho, você vai morrer, você vai afundar, você vai afogar. Os conselhos. Naquele momento, sabe por que o conselho poderia ser ruim? Porque eram discípulos que estavam no barco, que não estavam clamando, que não clamavam. E quando não se clama, quando não se ora, Jesus se torna um fantasma. Jesus se torna um fantasma. Mas quando você clama, quando você ora, quando você dobra os seus joelhos, quando você consagra o seu dia, quando você consagra o seu mês, quando todos os dias você levanta da sua cama e você, antes de tomar o café, você faz aquela oração, aquele clamor, ei, você vai sair para o seu dia. O seu dia de trabalho será um dia especial, será um dia poderoso, porque você clamou e Ele vai te responder e vai dizer o que você ainda não conhece. Você vai chegar lá e aquilo que não conhece, Ele revela no teu coração, Ele fala na tua mente, Ele fala no teu ouvido, e você faz aquilo que Ele falou, e você sai de lá vitorioso. Quantos querem viver isso em nome de Jesus? Quantos querem viver? Quantos querem ouvir essa voz doce, linda, poderosa?